seguinte: marco temporal viola a carta, Moraes acerta e o conservador pró-indígenas. Vamos ver aqui essa coluna do Reinaldo Azevedo para a gente poder acompanhar todas essas notícias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, votou nesta quarta contra a definição de um marco da presença indígena numa determinada área, a data da promulgação da Constituição, como pré-condição para a demarcação. Assim, até agora, são 2 magistrados a se posicionar contra o tal marco temporal. Além de Moraes, também Edson Fachin e um a favor, o Nunes Marques. André Mendonça pediu vista, tem um prazo de 90 dias para entregar o seu voto, mas deu a entender que deve fazê-lo antes. Repita-se, nada há na Constituição, absolutamente nada que sugira a existência de uma data de referência. Transcrevo o caput do primeiro parágrafo do artigo 231. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, as por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Raposa Serra do Sol e Santa Catarina. E por que começou essa conversa? Quando se votou a demarcação da reserva da Raposa Serra do Sol em 2009, o então ministro Menezes Direito do Supremo defendeu que se reconhecesse como terra indígena, naquele caso, a área ocupada na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, e propôs ainda 19 condicionantes. Embora inexistisse o efeito vinculante, os tribunais e o próprio Supremo passaram a adotar essa data como referência para definir se existe ou não justificativa para a demarcação. Uma nota: o marco temporal não está entre as tais condicionantes, integrava o voto de vista de direito. E por que agora o STF fará o julgamento do mérito com efeito vinculante? Porque é um recurso extraordinário que o ministro Edson Fachin é relator, que pede a anulação da portaria 1128 de 2003, do Ministério da Justiça, que declarou ser de posse indígena uma área de 37.108 hectares em Santa Catarina, considerada tradicionalmente ocupada pelas comunidades Xocleng, Caingangue e Guarani, denominada terra indígena Ibirama-Laclanô. A alegação é de que a área não estava ocupada por indígenas na data de promulgação da Constituição. O colegiado vai decidir se a norma viola os direitos não índios de residentes em terrenos circundantes à área original da terra indígena. O ministro afastou a tese de que as condicionantes estabelecidas no caso da Raposa Serra do Sol devam ser aplicadas às demais controvérsias sobre o tema. Lembrou, e com razão, que, a julgar os embargos de declaração, o pedido de esclarecimento naquele caso, o plenário explicitou a inexistência de efeitos vinculantes. Como se sabe, a Câmara aprovou um projeto de lei que estabelece o marco temporal. O texto, lembre-se, traz ainda outras ameaças a terras indígenas já demarcadas. Entendo que o PL é inconstitucional e que não poderia recorrer nem mesmo a uma emenda constitucional para mudar o artigo 231, porque se trata de um direito fundamental assegurado às comunidades tradicionais, constituindo-se, pois, em cláusula pétrea, conforme o artigo 60 da Carta Magna. De volta ao voto de Alexandre. Se o marco temporal ignora a Constituição e a obviedade que havia em 5 de outubro de 88 indígenas que tinham sido expulsos de suas terras, é igualmente verdade que uma referência se faz necessária. As duas posições só servem para acirrar conflitos. Moraes votou contra a definição da data, mas construiu uma tese com conceitos e critérios ou para levar adiante a demarcação ou para não efetivá-la na forma pretendida, mas reduzindo as possibilidades do conflito. Reproduzo. A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas. Posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação
das terras habitadas em caráter permanente pelos índios, das utilizadas para suas atividades produtivas, das imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e das necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do artigo 231 do texto constitucional. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e depende da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 88, ou da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Inexistindo a presença de marco temporal da Constituição Federal de 88 ou renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada que tem a ver por objeto a posse, o domínio ou a ocupação de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena ou a exploração das riquezas do solo, rios e lagos nela existentes, assistindo ao particular direito à indenização prévia em face da União, em direito ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, tanto em relação à terra nua, quanto às benfeitorias necessárias e úteis realizadas. Na hipótese prevista no item anterior, sendo contrário ao interesse público a desconstituição da situação consolidada e buscando a paz social, a União poderá realizar a compensação às comunidades indígenas, concedendo-lhe terras equivalentes às tradicionalmente ocupadas, desde que haja expressa concordância. O laudo antropológico realizado nos termos do decreto 1776 de 1996 é elemento fundamental para a demonstração da tradicionalidade da ocupação da comunidade indígena, determinada de acordo com seus usos, costumes e tradições. O redimensionamento da terra indígena não é vedado em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de procedimento demarcatório nos termos da norma de regência. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos índios o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Há compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a tutela constitucional do meio ambiente. Retomo, observo que os itens 1, 2, 8 e 10 reproduzem as disposições constitucionais. No 3, o ministro se refere à óbvia inconstitucionalidade do marco temporal. No 4º, a tese busca conciliar o interesse dos povos originários, sem, no entanto, ignorar os daquele que desenvolveram de boa fé uma atividade econômica em terra de ocupação tradicional dos indígenas. Devem ser, diz o ministro, indenizados. Observe-se que a existência de boa fé como condição de negociação descarta a recompensa a grileiros. Inexistindo marco temporal e sendo impossível defini-lo, o ministro lembra, no item 5, que se deve também preservar o interesse público e a paz social. Sendo contrário ao interesse público, a desconstituição da situação consolidada e buscando a paz social, a União poderá realizar a compensação às comunidades indígenas, concedendo-lhe terras equivalentes às tradicionalmente ocupadas, desde que haja expressa concordância. A rigor, convenham, indígena era todo o Brasil. Mas e a história? A reparação de direitos não pode ignorar os direitos. O que Moraes propõe é que se substitua o conflito pela negociação. Até quando? Até quando houver demandas legítimas. Não é assim na democracia? O PL aprovado pela Câmara é inconstitucional de cabo a rabo e não busca a paz social. É patrocinado pelos chamados ruralistas. Embora o setor representem seja hoje o que recebe, e é compreensível que assim seja, a maior quantidade de investimentos e recursos públicos, o que também explica a sua pujança. Antes mesmo do Plano Safra, por exemplo, o BNDES já torna disponíveis nada menos do que 10,5 bilhões em crédito. Pergunta evidente, resposta idem. Agronegócio precisa de conflitos com povos originários? Ou, para lembrar outra tensão em curso, com o MST? Parece-me que não.
Entendo que o setor precisa de lideranças um pouco mais afinadas com o pacto civilizatório, o contrário prejudica precisamente os negócios. Texto longo do Reinaldo e um elogio necessário ao voto do Alexandre. Ele termina aqui, ó. Definir um marco temporal viola a Constituição. Jogaria no lixo o artigo 231. E o que se quer é negociação, não a perenização de conflitos. O voto de Moraes abre esse caminho. O Alexandre de Moraes está se mostrando um grande ministro, e é o que o Reinaldo está falando. É um voto conservador, mas ele é pró os povos originários. Ô, Bernadette, obrigado pela generosidade, querida. Olha só, corrigindo, o pedido de vistas foi do André Mendonça. Bom dia aí para todo mundo que está nos acompanhando. Gente, estamos encerrando aqui a nossa live. Agradecer muito a presença de vocês, a paciência.